Olá, meu nome é Diego Moraes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo, ele será o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai abordar todo o texto de Platão, ou seja, toda a obra que Platão deixou para nós. Então, a ideia é que para cada texto a gente tenha um resumo escrito em que eu vou ler e a gente vai colocar os pontos mais importantes sobre aquela obra de acordo com cada vídeo. A obra de Platão é bem extensa e a gente pretende fazer vários vídeos abordando cada obra dele. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a Apologia de Sócrates, que é basicamente sobre a condenação de Sócrates, né? O julgamento de Sócrates que determinou a sua morte. Então, vamos lá. No princípio da obra, encontramos um cenário em que Sócrates, considerado o pai da filosofia, vai a julgamento sob as acusações de corromper a juventude e ateísmo/desrespeito para com os deuses da Grécia Antiga. Bem, nesse primeiro momento, Sócrates é levado a julgamento pelas acusações de que ele corrompe a juventude e que ele pratica um certo tipo de ateísmo. Ou seja, os deuses da Grécia Antiga eram vários, principalmente da cidade de Atenas. E Sócrates não acreditava que esses deuses eram reais, porque ele acreditava que só existia um Deus. Logo, ele foi considerado ateu, né? Considerado ateu nesse sentido, no sentido de que ele não respeitava os deuses, mas ele respeitava os deuses, só que ele não acreditava como deuses reais, certo? E na questão de corromper a juventude, Sócrates foi colocado nessa posição porque muitos jovens se influenciaram por seus discursos e por sua forma de filosofar. Então, a juventude começou a seguir Sócrates. Vários jovens eram seguidores dele e escutavam tudo o que ele falava e faziam aquilo também que ele falava que era interessante de que um jovem pudesse fazer, certo? Mais para frente, em sua defesa, Sócrates demonstra que é preciso esclarecer alguns pontos antes de iniciar propriamente seu discurso. Assim sendo, Sócrates pede para que o seu júri concentre-se na avaliação do teor do seu discurso e não na sua oratória, que para eles possa ser diferente do habitual, de modo que ele possa ser averiguado pelo conteúdo da sua fala e não pelo requinte do seu vocabulário, onde o mesmo adverte que não é sua intenção pronunciar palavras exuberantes ou muito elaboradas, mas sim manifestar uma defesa de fácil compreensão para todos, em que seja sucinto, direto e claramente compreensível. Aqui Sócrates também está deixando claro uma coisa muito importante. Ele quer que as pessoas que vão avaliar o seu discurso de defesa avaliem pelo teor, pelo conteúdo que ele está falando, e não pelas palavras bonitas, não pelo requinte do seu vocabulário. Por quê? Porque Sócrates ele não queria ficar visto como outros, como os sofistas. Que os sofistas eles tinham o dom da retórica, o dom da palavra. Então, eles faziam o quê? Eles faziam um discurso muito belo, só que o conteúdo em si era fraco, ou seja, ele não tinha necessidade de lógica, não tinha necessidade de ser um discurso racional, apenas um discurso que fosse belo e atrativo para quem estivesse ouvindo. Logo, Sócrates encara que isso é uma tentativa de ir contra a verdade, porque a verdade, ela não precisa, ela pode ser falada com palavras belas ou não, mas ela tem que ser algo real e não pode ser algo supostamente feito de acordo pela beleza do discurso. O discurso belo tem que ficar em segundo plano. É uma questão que Sócrates coloca para que o seu discurso ele seja simples para que todos possam entender, mas a simplicidade do seu discurso não quer dizer que ele está falso, não quer dizer que esse discurso ele não está apoiado na realidade, certo? Dando um prosseguimento, outro pedido de Sócrates é que ele possa ordenar as suas argumentações de acordo com as acusações que lhe recaem, pois para ele está nítido que são várias acusações e que é justo primeiramente separar as acusações
entre antigas e novas, e iniciar sua defesa pelas acusações mais antigas, que foram as que lhe incumbiram por mais tempo, e são mais claras e de maior conhecimento. Não obstante, ele responderia posteriormente às novas acusações de modo a satisfazer todos os presentes. Bem, em relação a esse pedido de Sócrates, ele está se referindo que, durante toda a sua vida, houveram vários adversários que acusaram ele de várias coisas. Os adversários mais antigos, para ele, era mais fácil responder às acusações porque eram mais antigas. Logo, os mais novos, como tinham novas acusações, ele pedia um tempo maior para que ele pudesse responder depois. E isso deixa claro que Sócrates quer organizar o discurso para que todos entendam que ele está se defendendo daquilo que ele acredita ser injusto, ou seja, o seu julgamento, certo? Após esse preâmbulo, Sócrates inicia sua argumentação contando o início de sua história intelectual, a começar pela sua visita ao oráculo de Delfos do deus Apolo, onde lá ele encontra uma sacerdotisa chamada Pítia, que lhe afirma contundentemente que Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. Conforme esse acontecimento, Sócrates entra em conflito próprio, pois ele não se percebe dotado de tal grandeza e sabedoria. Logo, ele busca tirar a prova dessa informação para lhe conferir se há procedência. Ou seja, Sócrates, quando ele se depara com essa afirmação da sacerdotisa chamada Pítia no oráculo de Delfos, e o que é o oráculo de Delfos? Era um local em que existiam musas, pessoas que iam, basicamente eram profetisas, né? Iam profetizar o que iria acontecer na vida de tal pessoa ou o que poderia vir a acontecer, certo? Nesse sentido, a pessoa, em referência aqui a Sócrates, a Pítia, fala que ele é o homem mais sábio da Grécia. E logo, Sócrates, ele entra em autocontradição, porque ele não acredita naquilo. Ele não acha que ele é o homem mais sábio, e a partir disso, toda a sua jornada intelectual, toda a sua vida é voltada para que ele possa descobrir se aquilo é real, ou se aquilo é meramente um engano. Então, dando procedimento. Nesse sentido, Sócrates vai de encontro aos homens mais sábios de sua época, entre eles políticos, poetas, artesãos e etc., para lhes confrontar com perguntas simples, que decorrem em outras perguntas mais, e assim sucessivamente, até que esses homens caiam em contradição. O intuito é saber realmente se esses homens sabem do que falam ou somente falam como se soubessem. Assim, Sócrates percebe que a sua falta de entendimento profundo das mais variadas questões do mundo lhe confere mais sabedoria do que todos os outros homens, pois faz parte de sua sabedoria saber que nada sabe. Bem, essa é uma frase bem típica de Sócrates, né? Todo mundo fala sobre isso, principalmente os estudantes de filosofia, do só sei que nada sei. Mas essa frase, tida assim, seca dessa forma, faz parecer que Sócrates não sabia de nada. E o eixo central não é esse. O que é que acontece? Sócrates, ele sabia de sua ignorância para questões muito profundas e muito elementares. Mas é claro que ele sabia de muita coisa. Só que ele não palpitava sobre coisas que ele não sabia. Então, o que ele fazia? Ele chegava para alguém que se dizia sabedor daquilo e ele confrontava com algumas perguntas o discurso da pessoa. E com essas perguntas, com esse processo dialético, que foi conhecido como maiêutica socrática, Sócrates, ele conseguiu dar cabo de que aquela pessoa não sabia do que estava falando. Ela falava simplesmente da boca para fora, porque ela estava na superfície do discurso. Ela nunca tinha adentrado a profundidade de entender a essência daquele discurso e a essência do que aquela pessoa estava falando. Então, Sócrates, com isso, ele mostrava que ele falava que era mais sabedor, por quê? Porque ele sabia do que não sabia, diferente de outros que não sabiam nem do que não sabiam, ou seja, não sabiam daquilo que eles estavam proferindo dizer que sabiam. E isso causa
um novo aspecto na filosofia. Por quê? Porque antes a filosofia era tratada como a descoberta do elemento fundador de tudo, ou seja, do elemento que fosse responsável por criar tudo, né? Desde Tales de Mileto. Mas com Sócrates, o que vem é a essência do homem, ou seja, o homem se autodescobrir, descobrir os limites da sua razão e, através disso, entender até onde ele pode chegar racionalmente e o que ele não pode saber através da razão, porque há coisas que não dá para saber, mas que você pode aludi-las racionalmente. E Sócrates ele vai colocar todo o seu empenho, o seu discurso em mostrar isso para esses grandes homens. Então, através de confrontação com políticos, com guerreiros, com pessoas inteligentes da época, ele fazia todo esse pessoal sair das características mais simplistas do seu discurso e tentar entender a essência do que eles estavam proferindo, mostrando que eles não sabiam realmente do que estavam falando, certo? Entretanto, ao longo do tempo, Sócrates foi criando inimizades entre esses homens, que eram desmascarados sob a presença de um público majoritariamente jovem, que começou a lhe seguir, entre eles o notável filósofo Platão. Após isso, alguns intelectuais da época, conhecidos como sofistas, que possuíam a característica comum de acreditarem em verdades transitórias e contraditórias, conspiraram na armação de um julgamento de acusação para com Sócrates. Ou seja, o que imperava na época era o discurso. Então, os sofistas eram essas pessoas que Sócrates ele designou o nome de mercenários do saber. Ou seja, eram aquelas pessoas que recebiam recursos, recebiam dinheiro para defender qualquer tipo de tese, inclusive teses contrárias. Ou seja, como eles acreditavam que a verdade era relativa e transitória, eles acreditavam que não era errado você fazer um discurso A, defendendo A, e logo em seguida você poder fazer um discurso defendendo B. Mesmo que esse discurso fosse contraditório, mas ele era lógico do ponto de vista retórico. Por quê? Porque você estava se debruçando sobre aquilo de forma bela. Então, a beleza da retórica, a beleza da discussão é mais importante do que a essência do discurso. Logo, os sofistas eram aqueles que falavam bonito e que vendiam-se através disso para defender qualquer tipo de tese, defender qualquer tipo de discurso. Então, Sócrates achava isso um crime, e isso muito errado. Por quê? Porque a verdade é única. E se você não está realmente buscando a verdade, você está apenas discursando ao léu. Você está apenas discursando com bases retóricas que para ele é uma coisa fraca. Não tem sustentabilidade. Por quê? Porque não está sustentado pela realidade. Por fim, Sócrates consegue, através de sua argumentação, reverter muitos votos que lhe eram contrários. Mas mesmo assim, ele é condenado à morte por uma margem pequena de diferença. E em suas últimas palavras, ele pede para que seus filhos sejam ensinados na honra de defender o que é correto e justo. E se diz feliz por ter a oportunidade magnífica de morrer dignamente, por sua defesa pela verdade, por seus ensinamentos de virtudes aos jovens e pelo seu sacrifício por Deus e pela vida eterna. Então, para finalizar, Sócrates ele mostra que tudo aquilo que ele estava sendo acusado caía por terra, não era verdade. Por quê? Primeiro, ele não corrompia a juventude, porque ao longo de toda a sua vida, ele ensinou virtudes para os jovens. Então, dessa forma, ele não poderia estar corrompendo a juventude. Simplesmente ele estava mostrando para a juventude um novo caminho. O caminho da verdade, o caminho do esforço, da busca pela sabedoria. E como Sócrates era uma pessoa muito simples, ele não era uma pessoa que ganhava dinheiro por seus discursos, ele mostrava que ele estava interessado no saber propriamente, e não no dinheiro que o saber poderia trazer para ele.
E Sócrates, ele mostrou que a virtude do homem é muito mais importante do que qualquer dinheiro que ele possa ganhar na Terra. Além disso, Sócrates também foi acusado de ateísmo, sendo que ele foi o maior defensor do Deus até o momento. Por quê? Porque ele acreditava num Deus onde ele buscou, através da razão, chegar a esse Deus. Ele chamava o Deus do desconhecido. Ou seja, para ele não sabia qual o nome desse Deus, mas ele sabia que ele era único. Por quê? Porque Deus não poderia ser vários, porque se fosse vários, ele ia ter características diferentes. Logo, Deus não pode ter grandes virtudes em algo e alguns defeitos em outro. Se Deus é Deus, ele supõe-se que Deus seja o arquiteto do mundo, né? Então é o criador de tudo. Então ele é perfeito, logo ele é único. Sendo único, ele acreditava que existia um Deus, mas que esse Deus não eram esses deuses da cidade que propunham o pessoal da Grécia Antiga naquele momento. Então, Sócrates, ele morre dando testemunho da verdade, e ele mostra para todos que ser injustiçado, ser morto por algo real, verdadeiro, por estar defendendo a verdade, e até não fugir, é um ato de hombridade, é um ato de virtude. Por quê? Porque como ele cria que existia uma vida eterna, logo, ele entendia que se ele fosse injustiçado, seria muito melhor do que ele cometer uma injustiça. Então, ele acreditava que se ele fugisse, ele poderia estar cometendo uma injustiça. E essa injustiça poderia ter um castigo para a sua alma no futuro. Como ele acreditava que a alma era imortal, ele entendia que se ele fosse injustiçado, ele receberia recompensas no futuro, e essas pessoas que fizeram isso é que seriam culpadas. Por isso ele deixa esse discurso tanto para aquelas pessoas que seguiam ele poderem fazer mais sobre isso, falar sobre isso. Ele constrói todos os parâmetros da filosofia naquele momento, e essas pessoas que estão fazendo o mal poderem entender que cometer injustiças nessa terra é pior, porque você vai receber castigos numa vida eterna futura. Então, basicamente é isso. Esse é o texto Apologia de Sócrates, de Platão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostarem, por favor, curtam, comentem, compartilhem e ajudem a propagar o canal para que ele tenha mais engajamento. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.